Fala gatinhos, hoje nós vamos falar de um tema muito importante e muito comum nos dias de hoje, que é poluição. O que é poluição? Quais os seus tipos? Se você quer saber, então fica aí que eu volto já já. Então galera, eu sou o professor Raoni Tales e esse vídeo faz parte do nosso curso FIC, Qualidade de Vida e Trabalho, do IFRN Campus Macau. Então galera, por poluição entende-se a introdução pelo homem, direto ou indiretamente, de substâncias ou energias no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos à saúde humana, aos seres vivos e ao ecossistema. Agora vamos falar de alguns tipos de poluição. Primeiro deles, poluição do ar. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal, vocês podem procurar, do nível de poluição com essa pandemia, com a pandemia do Covid-19, que baixou devido às quarentenas, devido às fábricas não estarem funcionando, a poucos carros na rua, mas que já voltou a aumentar. Então essa poluição do ar é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Conhecido também como poluição atmosférica, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, materiais biológicos e até mesmo energia. Esses poluentes são divididos em primários e secundários. Os primários são aqueles lançados diretamente pelas fontes de emissão, como dióxido de enxofre, ácido sulfídrico, óxido de nitrogênio, amônia, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, fuligem e os aldeídos. Os secundários são aqueles formados na atmosfera a partir de reações químicas dos primários, como peróxido de hidrogênio, ácido sulfúrico, ácido nítrico, trióxido de enxofre, nitratos, sulfatos e ozônio. Vamos passar um pouco por cada um desses poluentes. Por exemplo, o dióxido de enxofre é uma perigosa substância, um dos principais formadores da chuva ácida. Monóxido de carbono, emitido principalmente por veículos automotores. São encontradas maiores concentrações, obviamente, em cidades. Ozônio e oxidantes fotoquímicos, hidrocarbonetos, gases e vapores resultantes da queima incompleta e evaporação de combustíveis e de outros produtos orgânicos voláteis. Óxido e dióxido de nitrogênio são formados durante o processo de combustão. Nas grandes cidades, os veículos são os principais emissores de óxido de nitrogênio. Sob a ação da luz, ele se transforma em dióxido de nitrogênio e tem papel importante na produção de oxidantes fotoquímicos como ozônio. Dependendo das concentrações, pode causar grandes prejuízos à saúde. O dióxido de carbono, ele é essencial para a fotossíntese e vida, porém, em altas concentrações, agrava o efeito estufa. Além dos problemas de saúde como asma e problemas cardíacos, a ONU estima que, por ano, cerca de 7 milhões de pessoas morrem por conta dos poluentes atmosféricos. 90% da população respira ar poluído. Isso tem um alto custo de vida e traz prejuízos na saúde e também para a economia. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, a poluição matou mais de 7 milhões de pessoas em 2012, matando mais do que a AIDS e malária juntas no mesmo ano. E ainda temos os efeitos dessa poluição na nossa vida, no ser humano. Irritação na garganta, nariz e olhos. Vale lembrar que quando, por exemplo, São Paulo está muito poluída, o número de casos de problema de saúde dispara. Problemas respiratórios dispara, devido a essa grande poluição. Dificuldade de respiração, tosse, agravamento de problemas cardíacos e respiratórios, como a asma, diminuição da capacidade pulmonar, aumento das chances de ataque cardíaco, desenvolvimento de diversos tipos de câncer, danos ao sistema imunológico e ao sistema reprodutor. Agora, uma
Curiosidade, pode parecer incrível, mas a poluição já estava presente na Roma antiga, quando as pessoas queimavam madeira, por exemplo. Porém, a Revolução Industrial ampliou incrivelmente o impacto humano sobre a qualidade do ar, já que a intensidade da queima do carvão aumentou de forma absurda nesse período, principalmente na Grã-Bretanha. A queima do carvão mineral despejava toneladas de poluição na atmosfera terrestre, o que causou danos à poluição, que sofria com problemas respiratórios, responsável por milhares de mortes na época. Entre os episódios marcantes dessa poluição do ar, ganha destaque a situação na Inglaterra nos anos 50. Em 52, devido à grande poluição liberada pelas indústrias, pela queima do carvão, além da condição climática que não contribuía para a dispersão dessa poluição, que também tem esse detalhe que ocorre em São Paulo de vez em quando, a inversão térmica, cerca de 4.000 pessoas morreram em Londres durante uma semana devido aos problemas respiratórios. Nos meses seguintes a esse evento, que ficou conhecido como Big Smoke ou Grande Fumaça, mais de 8.000 pessoas morreram e mais de 100.000 ficaram doentes. Então, meus amigos, sabe aquele foguinho que você coloca no quintal só para queimar aquele matinho? Não faça isso, por favor. Alguém aí do lado vai ser prejudicado com essa fumaça. Eu, por exemplo, sou muito prejudicado, já que eu tenho um asma, então qualquer fumacinha já incomoda. Pensa um pouquinho nisso daí, valeu? Poluição da água. Da mesma forma como ocorre com o solo, a poluição na água é devido ao despejo de lixo nos mares, oceanos, rios, lagos. Os resíduos domésticos, agrícolas e industriais são os maiores responsáveis por esse tipo de poluição. A água poluída perde a qualidade e pode causar doenças, principalmente infecções. Além disso, a poluição nas águas pode causar um desequilíbrio no ambiente marinho e a morte de várias espécies. Inclusive, já que estamos falando do Campus Macau, recentemente passou a matéria de que um rio local apareceu diversas dezenas de peixes mortos devido à poluição das águas. Essa poluição também pode contribuir para o crescimento excessivo de cianobactérias, o que vai aumentar o crescimento de algas na superfície. Esse fenômeno é chamado de eutrofização, onde dificulta a entrada de luz e oxigênio na água, podendo vir a causar a morte de animais marinhos. Poluição térmica. A poluição térmica é a liberação de água quente em ambientes aquáticos. Essa situação é nociva para espécies que são intolerantes a mudanças bruscas na temperatura. Essa poluição é pouco conhecida, mas resulta da alteração da temperatura no ar e na água, utilizada principalmente pelas usinas hidrelétricas, termoelétricas ou nucleares. Além disso, o aquecimento das águas reduz a concentração de oxigênio para os organismos aquáticos. Poluição do solo corresponde a qualquer mudança em sua natureza, causado pelo contato com produtos químicos sólidos ou líquidos. Isso torna o solo improdutível e causa a morte de seres vivos que dependem dele, além de contaminar o lençol freático, que a galera vai utilizar para beber água. Principais poluentes: despejo de lixo doméstico, resíduos industriais e esgoto lançado diretamente no solo, além de solventes, detergentes, óleo motor automotivo, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, componentes eletrônicos, tinta, combustível, enfim, tudo isso aí vai poluir o nosso solo. Lembrando que você não está jogando fora, porque você está falando que você mora no planeta Terra. Então não tem fora, né, amiguinho? Você está poluindo sua própria casa. Poluição visual. Embora você não tenha ouvido falar disso, você sabe como incomoda, por exemplo, quando você entra numa cidade que tem vários outdoors, várias faixas espalhadas em todo o cruzamento e você não consegue ler nada de tanta informação que tem aquilo ali e acaba deixando a cidade feia. Então ela é característica de áreas urbanas e consiste, como eu falei, no excesso de placas, de cartazes, postes, outdoors e veículos de propaganda. Além disso, inclui também
a degradação urbana, frutos de pichações, excesso de fios de eletricidade e acúmulos de lixo. Esse tipo de poluição causa um certo desconforto visual, além de modificar a paisagem da cidade. Vale lembrar também que, além de tudo isso, pode causar acidentes de trânsito, ao distrair os motoristas ou muitas vezes esconder as sinalizações. Entre as principais causas desse tipo de poluição está a cultura, o estímulo do consumismo e o excesso de campanhas publicitárias nesses centros urbanos. Poluição sonora, excesso de ruídos que causa problema na saúde física e mental da população, causado pelo barulho excessivo de indústrias, meios de transportes, obras, aparelhos de som, entre outros. Para alguns ambientalistas é considerada a forma mais prejudicial à saúde humana. Isso porque pode causar problemas de dor de cabeça, insônia, auditivos, agitação, além de dificuldade de concentração. O ruído é um efeito provocado pela produção do som no tom demasiadamente alto e, quando insuportáveis ao ouvido humano, tomam a forma de poluição, podendo se tornar danoso aos ouvidos. Sendo um poluente invisível, o ruído dos ambientes vão lentamente agredindo os indivíduos, causando-lhes danos tanto auditivos como em todo o organismo. A intensidade sonora é definida em decibéis, e a exposição a um som muito intenso por muito tempo pode causar danos auditivos irreparáveis. Acompanhe essa imagem aqui do lado. Aqui é possível ver a intensidade sonora de várias atividades e aparelhos. Vale lembrar que existem leis que proíbem a perturbação sonora a partir das 22 horas, geralmente de sons acima de 40 ou 50 decibéis. Para vocês terem noção, isso é basicamente uma conversa entre amigos. Sons acima de 120 decibéis já começam a causar dor aos ouvidos. Por isso, para algumas funções é importantíssimo o uso de protetores auditivos. Além disso, há um tempo máximo de exposição para cada nível de intensidade sonora para que não haja danos auditivos. Nos celulares hoje em dia, para o uso dos fones de ouvido, existe um limite onde o celular avisa que não é aconselhável o uso acima daquele volume. Porém, as pessoas costumam ultrapassá-lo. Como resultado, é muito comum nos dias de hoje termos jovens perdendo a audição logo cedo pelo uso excessivo dos fones de ouvido em volumes altíssimos e não recomendados. Isso é facilmente percebido quando você fica muito próximo às caixas de som de um show. Quando você sai daquele local que acaba o show, por exemplo, você percebe que demora um pouco até sua audição voltar ao normal. Então eu posso ter uma perda auditiva temporária, como eu posso ter uma perda auditiva definitiva. Como eu já tive 2 alunos que perderam a audição devido ao uso excessivo dos fones de ouvido. Portanto, cuidado e respeitem o limite do celular. Para vocês entenderem até que ponto isso se torna prejudicial, vou dar alguns exemplos. Acima de 65 decibéis, o indivíduo vai apresentar colesterol elevado, imunidade baixa e aumento dos índices de morfina, podendo torná-lo quimicamente dependente de cigarros ou de outros tipos de drogas. Acima de 70 decibéis são ainda piores as consequências, podendo ter zumbidos, tontura e aumento da chance de infarto. No caso de exposições diárias a sons acima de 85 decibéis por 8 horas ou mais, a estrutura da audição é afetada, levando a perdas auditivas totais ou parciais. Casos extremos, como barulhos que excedam 140 decibéis, podem destruir totalmente o seu tímpano. Poluição radioativa, que é uma das que provavelmente você nunca viu. Eu espero que não. É a poluição gerada pelo descarte de produtos radioativos. A poluição radioativa pode surgir pela energia nuclear produzida nas usinas nucleares. O tipo de lixo gerado é chamado de lixo nuclear ou radioativo. É considerado como o tipo de poluição mais perigosa do mundo, devido aos efeitos que pode originar e ao longo prazo que você vai precisar manter aquela coisa ali armazenada em descarte. Você não pode simplesmente jogá-la de qualquer forma.
além dos perigos de um acidente, como houve, por exemplo, no Japão, como houve, por exemplo, em Chernobyl. Entre as principais consequências para o ser humano estão deformidades crônicas, problemas respiratórios e de circulação, envenenamento, diversos tipos de câncer, perturbações mentais, infecções, hemorragias. Para o meio ambiente pode contaminar grande área, inclusive os seres vivos, e aquela região ficar inabitada por um longo período de tempo. Então, galera, o que tínhamos para hoje era isso, um resumo do que é poluição, de alguns tipos de poluição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, eu gosto de ver os comentários, compartilha com os amigos. Estou ansioso pelo seu comentário, tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que sempre que eu postar vai chegar um vídeo, um aviso para você, dizendo que tem vídeo novo no canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo.